O flare, ou lens flare, é um defeito óptico que ocorre quando a luz entra diretamente através das extremidades da lente de uma máquina fotográfica ou até mesmo de uma filmadora. Esse defeito causa certas manchas de luz em formas circulares ou hexagonais, provocando uma diminuição de contraste na imagem final. Mesmo sendo um tipo de defeito óptico, ele se tornou popular no meio cinematográfico, sendo considerado um efeito que inclusive existe em forma de filtro no Photopea e em outros softwares de edição de imagem e vídeo. Neste vídeo eu vou te ensinar como aplicar corretamente esse efeito nas suas composições. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E neste vídeo eu vou estar te ensinando como aplicar corretamente o filtro Lens Flare dentro do Photopea. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também e já deixa seu like, porque com certeza vai ajudar muito o canal. Não esquece de assistir o vídeo até o fim para que você não perca nenhuma dica ou macete que eu vier a passar durante o vídeo. Você que é designer, freelancer ou produtor de conteúdo e que está cansado de investir horas em uma única arte, de não ter tempo para a família, que luta constantemente contra o bloqueio criativo e mesmo quando consegue criar algo não é reconhecido no mercado, e sabe como eu contornei essas e outras situações com o Kit do Designer. O Kit do Designer é uma plataforma utilizada e aprovada por mais de 2.000 profissionais. Todas as artes são 100% editáveis, são mais de 1 milhão de arquivos, mais de 90 videoaulas completas explicando como editar as artes e como usar os programas, tudo isso por um investimento justo e que você já consegue tirar na primeira arte que criar para o seu cliente. Agora, você tem duas opções: ou clica no link que está na descrição do vídeo e adquire o seu kit, ou continue demorando horas para criar uma única arte. A decisão agora é sua. Bom, eu tô aqui com uma imagem do pôr do sol que eu vou estar utilizando. Eu vou primeiro mudar aqui o nome, colocar aqui pôr do sol, tô nomeando aqui a camada e vou direto ao ponto, aplicar o efeito. Para aplicar o efeito é muito simples, basta que você venha aqui no menu filtro, a opção renderizar e você vai encontrar reflexo de flash ou lens flare, se o Photopea estivesse em inglês. Eu vou dar um clique aqui em reflexo de flash e ele é aplicado diretamente na camada da imagem. Bom, daqui a pouco eu vou explicar que isso não é uma coisa muito boa. Nós vamos primeiro entender como funciona o lens flare aqui. Bom, o reflexo ele tem algumas opções aqui no seu painel. A primeira delas é o brilho. Esse brilho está relacionado à luz. É claro que essa luz ela simboliza a luz que está na imagem. E eu posso então deixá-la mais forte e menos forte, né? E obviamente, quanto mais forte ela se torna, mais forte também se torna os reflexos. Outra coisa que temos também aqui são os tipos de lentes, que seriam os tipos de reflexo. Então eu tenho aqui o tipo 1, lens 1, lens 2, lens 3 e lens 4. São efeitos que a gente pode estar alternando. Eu vou deixar aqui na lens 1 mesmo. E por último vem as posições X e Y. Para que você possa entender aqui essa questão de posição X e Y, basta que você saiba o seguinte: a posição X está relacionada à posição horizontal. A posição Y, ela está relacionada com a posição vertical da lente, né, do reflexo. Então, quando eu mexo aqui na posição X, eu estou mudando a posição horizontal da lente, do reflexo. Se eu mexer aqui na posição Y, eu estou mexendo na posição vertical. Tudo isso é baseado em um eixo, né, que nesse caso é essa bolinha daqui. Essa bolinha daqui ela funciona como um eixo onde a movimentação aqui das posições é baseada. Veja que tudo se move, menos ela, tá? Qual é o grande lance aqui? Fazer com que a posição da luz ela fique exatamente dentro de onde a luz está sendo emanada na foto. Nesse caso aqui do sol. Então eu posso ajustar aqui a posição horizontal e a posição vertical até chegar mais ou menos no centro, aqui no meu caso do sol, né? Então ele tem que ficar mais ou menos aqui. E eu posso marcar e desmarcar aqui com o botãozinho visualização justamente esse reflexo. E aí eu regulo o brilho. Então eu posso deixar um brilho um pouco mais convincente, né? Já que a luz do sol aqui não está tão forte, eu não posso simplesmente estourar, porque vai ficar uma coisa meio inacreditável, né? Vai ficar meio surreal, a não ser que esse seja o propósito. Então eu vou deixar aqui 30%, tá de bom tamanho, ó.
Uma outra forma também que você pode estar movimentando aqui o reflexo é arrastando. Eu prefiro até essa forma, porque, por exemplo, posso clicar aqui no sol e eu já posso arrastar diretamente lá para o ponto que eu desejo. Essa é uma forma, acho que até mais rápida de posicionar o reflexo. Então eu vou deixar ela aqui, deixar com os 30 que eu tinha colocado inicialmente. E perfeito. Vou dar o OK e está aplicado o efeito. Só que eu tenho um problema. Se eu nesse momento decidir que eu quero mudar, eu não posso, né? Porque ele ficou embutido aqui na camada. A não ser, claro, que eu desfaça com o Ctrl Z, eu não vou conseguir remover isso aqui. Então o ideal é que eu faça, antes mesmo de aplicar o reflexo, uma pequena alteração na camada da imagem. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer. E eu vou fazer o seguinte, vou dar um clique com o botão direito aqui do lado do nome e vou escolher converter em objeto inteligente. E agora eu posso vir aqui de novo em filtro e escolher a opção renderizar reflexo de flash. E aí eu posso fazer o mesmo procedimento, vou arrastar até aqui direto e vou diminuir o brilho aqui para 30%. Vou colocar um pouco mais para deixar um pouco mais marcado, mais em evidência. Antes e agora com o lens flare. Vou dar o OK e agora observe que dentro da camada pôr do sol eu tenho o filtro inteligente reflexo. Então se eu quiser habilitar ou desabilitar, eu consigo fazer isso por aqui. Inclusive eu posso utilizar aqui essa máscara para esconder alguma informação que eu queira. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quero o lens flare do jeito que está, mas eu não quero essa luz aqui ao redor, ou não quero toda ela, quero só parte, ou eu queria que acabasse aqui. Então eu tenho como esconder, porque ele já vem com uma máscara e eu posso, através dessa máscara, esconder informações do efeito. Vou clicar na máscara do filtro, vou pegar aqui a ferramenta de pincel, cor preta habilitada aqui como primeiro plano. Se não tiver, basta clicar nesse botão aqui que tem duas cores, né? Botão preto e branco. Ele já vai resetar e aí eu posso esconder. Então eu posso apagar, por exemplo, uma informação que eu de repente não queira. Posso apagar isso aqui se eu não quisesse. Vamos imaginar que eu quisesse deixar dessa forma. Pronto, vou desfazer aqui somente para deixar da forma original, da forma como eu implementei. Além disso, nós temos um outro problema. Então, se eu der dois cliques aqui no reflexo de flash, eu posso voltar e novamente mudar aqui a posição, mudar o brilho, deixar o brilho mais intenso, menos intenso. Eu consigo editar, isso é uma vantagem. No entanto, vamos imaginar que eu quisesse mexer o reflexo de forma que o ponto de ancoragem não fosse esse pontinho aqui. Ou seja, eu quero manter a luz aqui, porém eu queria que o reflexo viesse para a areia e não para o céu. Ou de repente eu quisesse mais para cima, né? No canto superior direito, ou quisesse inverter. Então não consigo, porque o ponto de ancoragem é aqui. Como é que eu posso burlar isso? Como é que eu posso fazer de uma forma que eu consiga usar o lens flare e posicionar o ponto de ancoragem em qualquer posição que eu deseje? Então vou mostrar como fazer isso. Eu vou fechar aqui, vou desabilitar aqui o filtro inteligente para que ele não apareça e vou fazer a inserção de uma nova camada. Então vou chegar aqui em nova camada, vou colocar aqui o nome como lens flare. Desabilitar aqui, eu vou aplicar o lens flare não na camada que tem a imagem, mas sim numa camada à parte. Só que se eu tentar fazer isso aqui, ó, com uma camada vazia, filtro, renderizar, reflexo, olha, ele não aplica. Ele vai refletir o que se não tem informação nenhuma? Então eu vou aplicar aqui a cor preta. Como é que eu faço isso? Bom, se a cor de primeiro plano já está aqui como preto, né? Eu simplesmente seguro o Alt e aperto o Backspace e preencho. A outra forma é você vir aqui em editar, preencher, e na opção preencher você escolhe preto e dá o OK, que funciona do mesmo jeito. Então eu vou ter agora uma camada totalmente escura acima da camada que tem a imagem. E agora sim eu vou aqui em filtro,
renderizar reflexo de flash. E aí ele aplica. Então, se você pensava que o reflexo ele é aplicado porque a imagem ela tem que ter uma fonte de luz, bom, essa teoria já caiu por água abaixo, né? Então, eu posso aplicar, por exemplo, numa camada que não tenha luz alguma, mas ela tem que ter uma cor. Nesse caso, o preto, ele destaca melhor. E aí, o que é que eu vou fazer? No momento, eu vou dar o OK. E como eu não consigo visualizar, eu vou mudar aqui o modo de mesclagem. O Blend Mode. Então vou dar um clique aqui, ao invés de normal, eu vou escolher aqui a opção tela, porque tudo que for escuro vai desaparecer, deixando somente o que está claro. Então ele vai valorizar aqui. Só que agora o que é que eu vou fazer? Como essa camada aqui escura eu não transformei em um objeto inteligente, ela aplicou diretamente na camada. Então como é que eu vou poder girar, né? Poder posicionar onde eu quero? É muito simples. Deixa eu dar um Ctrl- aqui. Então, com a camada Lens Flare selecionada, Alt Ctrl T. Dessa forma, eu estou selecionando todo o conteúdo da camada Lens Flare e eu vou aqui dar uma girada. Então, note que esse giro ele está ocorrendo através desse ponto aqui de ancoragem, esse ponto central. E vou posicionar o ponto de luz exatamente em cima do Sol. Ok. Só que agora o giro continua ainda acontecendo no centro. O que é que eu vou mudar? Simples, eu vou pegar esse ponto de ancoragem e vou trazer ele para aqui, ó, o centro do Sol. A partir de agora, quando eu tiver que girar, meu giro vai acontecer agora aqui. O ponto de ancoragem agora está no centro da luz. Então, eu consigo movimentar não mais no eixo central, e sim através desse eixo daqui que eu arrastei. Então, eu vou trazer o Lens Flare para aqui. Melhor, eu vou querer ele aqui, apontando em direção da praia. E vou aumentar com o Alt e o Shift pressionado. Por que eu quero aumentar? Para não ficar borrado isso aqui. Então, eu vou aumentar um pouco mais. Alt, Shift. E aí eu vou dar uma aumentada. Acho que eu aumentei demais. Deixa eu dar uma diminuída. E vou deixar ele aqui. Acho que fica legal. E vou confirmar. Beleza? Vou dar o Ctrl 0. E aí eu apliquei. Só que ficou essas manchas aqui, né? Então, para corrigir essa pequena falha, eu acrescento aqui na camada Lens Flare uma máscara com a ferramenta pincel selecionada na cor preta. Vou diminuir aqui um pouquinho o fluxo. Deixar aqui em 10%. E aí eu vou passar lentamente aqui, somente para tirar essa marcação, né, que ficou. Essa marcação que estava incomodando aqui em cima do céu. Dá o Ctrl 0 e tá aí. As duas possibilidades que você pode estar utilizando para aplicar Lens Flare. Então, posso aplicar ele numa camada à parte ou posso aplicar ele como filtro inteligente. A vantagem é que com a camada à parte você pode mudar o ponto de ancoragem e aí você direciona para onde vai justamente o reflexo, a posição do reflexo. Se você optar pelo filtro inteligente aplicado a um objeto inteligente, ele vai se mover através desse ponto central, né? Esse eixo central aqui. Então dificulta um pouquinho a movimentação. Então é isso, nesse vídeo você aprendeu a forma correta ou as formas corretas de aplicar o Lens Flare ou o reflexo de flash dentro do Photopea. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Estou tentando chegar a 1000 inscritos e eu tenho certeza que você pode ajudar muito o canal a conseguir mais essa conquista. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.